E se eu dissesse que a vida não foi feita para ser feliz? Que o sofrimento não é um acidente, mas a própria essência da existência? Hoje vamos mergulhar na mente de Arthur Schopenhauer, o filósofo que encarou a verdade sem medo e descobriu como a dor pode ser a chave para a liberdade. Desde o instante em que despertamos, carregamos um peso invisível. Não é uma dor física, mas um cansaço profundo da alma. Algo que nem sempre sabemos nomear, mas que nos acompanha como uma sombra constante. Esse sofrimento não é um acidente, é o tecido fundamental da existência. Schopenhauer foi claro: a vontade que move tudo em nós é também a fonte inesgotável da dor. Também disse a seguinte frase: viver é desejar, desejar é sofrer. Toda vez que queremos algo, sentimos a falta. Quando conseguimos, a satisfação se esvai rápido, abrindo espaço para um novo desejo, um novo vazio. E assim a roda gira, incessante. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você buscou algo acreditando que isso traria paz e acabou preso em uma ansiedade ainda maior? Quantas vezes a felicidade se mostrou efêmera e a insatisfação eterna? Esse é o paradoxo cruel da vida humana, que Schopenhauer expõe sem rodeios. O sofrimento não é uma exceção, é a regra. Schopenhauer dizia: o maior dos sofrimentos é o desejo insaciável. A raiz do sofrimento está no desejo, essa força invisível que nunca se sacia. Quando desejamos algo, estamos na prisão da falta, da incompletude. E imagine a criança que chora por um brinquedo, o adulto que ambiciona um cargo maior ou a pessoa que busca incessantemente aprovação nas redes sociais. Todos são vítimas do mesmo mecanismo, a vontade que nunca se satisfaz. Schopenhauer explica que a vontade é uma força cega, irracional, que habita em nós muito antes da razão. Ela nos impele a querer, a precisar, a nunca estar plenamente satisfeitos. E é esse movimento constante entre o ter e o querer que gera um ciclo interminável de angústia. Não existe fim para o desejo, só pausas temporárias que se transformam em tédio e frustração. Você já sentiu que mesmo com tudo aparentemente conquistado, há uma inquietação que não passa? Esse é o preço de ser movido pela vontade. Schopenhauer disse: o prazer não é algo positivo, mas simplesmente a cessação da dor. Quando conseguimos aquilo que desejamos, sentimos um breve alívio, um instante de prazer. Mas não se engane, esse prazer não é algo concreto, é apenas a interrupção da dor causada pelo desejo. Pense naquele momento em que você finalmente compra algo que queria muito: um aparelho, um carro, um reconhecimento. A felicidade dura pouco. Logo a mente já projeta o próximo desejo, a próxima insatisfação. Schopenhauer nos lembra que o prazer não é um estado de alegria genuína, mas uma pausa entre sofrimentos. É como tirar a pressão de um ferimento, não curá-lo. Esse ciclo é o que faz a vida parecer uma constante corrida atrás de algo inalcançável. E por isso, muitos vivem em um estado perpétuo de insatisfação. Você já percebeu que a busca pelo prazer pode ser uma armadilha? Pois ela apenas adia o inevitável retorno da dor. Os dois inimigos da felicidade humana são a dor e o tédio, diz Schopenhauer. Se desejar é sofrer, o oposto também não traz alívio, o tédio. Quando o desejo é satisfeito, o vazio toma seu lugar. Essa sensação incômoda de não ter nada a esperar, nada a querer, nada a buscar. Imagine aqueles momentos em que você se sente desconectado, olhando para o nada, preso em uma rotina sem sentido. O tédio é uma forma sutil e silenciosa de sofrimento, que corrói a mente da mesma forma que a dor física. Schopenhauer via o tédio como uma prova da nossa natureza metafísica, uma consciência que anseia por sentido, mas que se vê diante do vazio. Ele é a outra face da moeda do sofrimento. Muitos tentam preencher o tédio com distrações, redes sociais, consumo desenfreado, trabalho excessivo, mas são apenas paliativos para um mal mais profundo.
Você já sentiu que, mesmo no auge da sua felicidade, algo faltava? Esse algo é o tédio, a dor silenciosa que nos lembra de nossa insatisfação existencial. Schopenhauer dizia: a vontade é a coisa em si, a essência fundamental da realidade. Para ele, por trás de tudo o que existe está a vontade, uma força irracional, cega e incessante. Não é apenas a vontade consciente, aquela que temos do dia a dia, mas algo mais profundo, que se manifesta como desejo, impulso e sofrimento. Essa vontade está em nós, mas também no mundo ao nosso redor. Ela nos impele a agir, a buscar, a nunca descansar. Mas esse movimento não tem propósito. É um ciclo vicioso que gera dor. Pense no quanto sua mente e seu corpo estão sempre em atividade, muitas vezes sem direção clara. Essa é a vontade se manifestando. Uma força que nunca se satisfaz e que nos mantém em perpétua inquietação. Schopenhauer dizia que a vontade é a raiz do sofrimento humano, pois ela nos prende a desejos impossíveis de serem plenamente saciados. Por isso, a verdadeira liberdade não está em satisfazer a vontade, mas em negá-la, um conceito que exploraremos mais adiante. O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer, disse Schopenhauer. Embora acreditemos que controlamos nossas escolhas, Schopenhauer nos revela uma dura verdade. Não escolhemos nossos desejos, somos escravos deles. Desde a infância, somos movidos por vontades que não compreendemos totalmente. Queremos, agimos, sofremos, mas a vontade por trás desses atos não está sob nosso controle consciente. Imagine as vezes em que você fez algo que sabia ser ruim, mas não conseguiu evitar. Ou quando o desejo por algo nos domina, mesmo que saibamos que nos fará mal. Essa falta de liberdade real aprisiona o homem em um ciclo de sofrimento. Estamos constantemente tentando satisfazer desejos impostos por essa vontade cega, que é, na verdade, a essência do mundo. Essa compreensão pode ser dura, mas é o primeiro passo para a libertação, pois reconhecer nossa prisão é o começo para buscar a verdadeira liberdade interior. A dor aumenta à medida que cresce a inteligência. Ser consciente é estar constantemente exposto ao sofrimento. Enquanto os animais agem por instinto, nós carregamos o fardo de pensar, refletir e antecipar. Essa consciência amplia a dor, porque não só sentimos a dor presente, mas também antecipamos futuros sofrimentos e revivemos antigos. Imagine o peso de uma preocupação constante, o medo do futuro ou a culpa do passado. São sofrimentos criados pela mente humana que nos mantêm presos mesmo na ausência de dor física. Schopenhauer entende que essa consciência é uma faca de dois gumes. Nos permite criar arte, cultura e ciência, mas também nos condena a um sofrimento mais profundo e prolongado. A grandeza da mente humana traz consigo uma dor que poucos conseguem suportar. O mundo é minha representação, mas ele não se importa comigo, disse Schopenhauer. Uma das lições mais duras que Schopenhauer nos traz é a indiferença absoluta do mundo para com o nosso sofrimento. O universo não conspira a nosso favor nem contra. Ele simplesmente segue seu curso, alheio às nossas dores e alegrias. Você já sentiu que, apesar de todos os seus esforços, o mundo não parece reconhecer seu valor? Ou que a vida simplesmente acontece sem se importar com suas expectativas? Essa percepção pode ser dolorosa, mas é essencial para aceitar a realidade sem ilusões. Quando paramos de esperar justiça ou sentido externo, começamos a entender a verdadeira natureza da existência. Essa indiferença que nos torna livres para construir nosso próprio significado, mesmo que temporário, em meio ao sofrimento inevitável. A compaixão surge do reconhecimento do sofrimento comum, e ela é a base da moralidade, diz Schopenhauer. Quando compreendemos que todos carregam o mesmo fardo do sofrimento, nasce a compaixão. Não um sentimento vazio, mas uma profunda conexão com a dor alheia. Pense na última vez que você viu alguém sofrer e sentiu um aperto no peito. Essa empatia
não é mero acaso. É a base para entendermos nossa humanidade compartilhada. Schopenhauer defende que a moralidade verdadeira não vem da razão, mas do reconhecimento do sofrimento do outro. É na compaixão que encontramos a única saída possível do ciclo egoísta da vontade, pois ao aliviar a dor do outro, amenizamos a nossa própria. A arte é a contemplação pura, sem o desejo da vontade, e ela é um dos poucos momentos em que conseguimos escapar da tirania da vontade. Ao contemplar uma obra, seja música, pintura ou poesia, deixamos de desejar e apenas observamos. É nesse silêncio interior que o sofrimento se dissolve, mesmo que temporariamente. A arte cria um espaço onde o querer se aquieta e a mente encontra descanso. Imagine ouvir uma música que toca sua alma ou contemplar uma pintura que revela algo que não se pode explicar. Nessas experiências, por alguns instantes, nos libertamos da roda do sofrimento. Para Schopenhauer, a arte é uma forma de salvação, uma janela para um estado onde a dor perde o domínio. E ele completa: a felicidade pertence àqueles que se bastam. No turbilhão do desejo e sofrimento, a simplicidade surge como um oásis. Reduzir os desejos, abandonar o excesso, buscar o silêncio, são formas de resistir à vontade cega. Imagine o alívio de uma vida menos consumista, menos acelerada, menos cheia de ruídos. Schopenhauer nos convida a uma renúncia consciente, não uma fuga, mas um ato de liberdade. No silêncio interior, a mente desacelera, a vontade perde seu domínio e a paz começa a florescer. Esse caminho não é fácil, mas é a rota para a verdadeira autonomia emocional, longe das tempestades do desejo. A ligação da vontade é o caminho para a salvação. Schopenhauer propõe que a verdadeira liberdade surge quando deixamos de ser escravos dos desejos. Negar a vontade não significa abdicar da vida, mas romper o ciclo interminável de querer e sofrer. É um ato radical de autocontrole, onde o indivíduo aprende a observar seus impulsos sem se deixar dominar. Imagine o poder de não ser movido por cada desejo passageiro, de encontrar serenidade mesmo diante das tentações. Essa renúncia traz um silêncio profundo dentro da mente, um espaço onde o sofrimento perde força. É a libertação da prisão invisível que a vontade impõe. Quando a vontade finalmente se aquieta, algo novo surge: a paz. Não uma felicidade passageira, mas um estado profundo de serenidade. O mundo externo continua caótico, mas dentro de nós, algo se torna imperturbável. Essa paz não depende das circunstâncias, é uma liberdade interior. Schopenhauer vê nessa cessação da vontade o fim do sofrimento intenso, não da vida, mas da sua prisão emocional. Imagine uma mente que observa sem desejar, que aceita sem resistir, que vive sem se desesperar. É esse silêncio da vontade que nos conecta a uma dimensão mais profunda da existência. Não há maior erro do que imaginar que a vida foi feita para ser feliz, diz Arthur Schopenhauer. Aceitar o sofrimento como parte inerente à existência é libertador e doloroso ao mesmo tempo. Muitos vivem na ilusão de que a vida deve ser plena de felicidade, mas essa é uma falsa esperança. A realidade é crua e indiferente às nossas expectativas. Schopenhauer nos convida a olhar para a vida sem máscaras, reconhecendo sua essência dura. Quando abandonamos a busca incessante pela felicidade perfeita, abrimos espaço para uma vida mais lúcida e real. Essa aceitação não é resignação, mas coragem de encarar a verdade e encontrar significado no meio da dor. O sofrimento nos força a olhar para dentro. É um espelho incômodo que revela nossas limitações, medos e desejos ocultos. Ao contrário da felicidade passageira, a dor tem o poder de transformar. Ela desvela o que está escondido sob a superfície da consciência. Imagine momentos difíceis que mudaram sua visão de vida para sempre. São esses golpes que, apesar de duros, abrem caminho para o autoconhecimento. Schopenhauer vê no sofrimento uma chave
para a verdadeira consciência, um convite para despertar. No fim, o sofrimento não é apenas uma maldição da vida, mas o seu maior professor. Ao encará-lo de frente, rompemos com as ilusões e despertamos para a realidade profunda da existência. Essa aceitação radical nos liberta das correntes invisíveis da vontade cega e abre caminho para uma liberdade que não depende das circunstâncias externas. A dor deixa de ser um inimigo e se torna uma ponte para o autoconhecimento e para a serenidade. E agora, a pergunta que fica: você seguirá fugindo do sofrimento ou o usará como chave para a sua libertação? Eu fico por aqui. E se esse vídeo lhes tocou a alma, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e seu comentário. Mantenha-se forte e mantenha-se bem.